Olá, estudiosas e estudiosos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o estágio supervisionado de ensino/extensão. O estágio de ensino é destinado exclusivamente aos alunos de licenciatura, enquanto o estágio de profissional vai ser destinado aos alunos de bacharelado. Nós temos outros vídeos aqui no canal falando um pouco mais sobre os outros estágios híbridos. Então já deixa seu like, se inscreve para que você consiga também acompanhar os materiais que a gente sempre produz. Lembrando, gente, que nós teremos vários estágios durante o curso e que a forma de fazer pode ser híbrida. Então nós temos dentro da forma híbrida todas essas modalidades de estágio e eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo também uma live que a gente fez para tirar todas as dúvidas. Então a gente abre aqui e a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer a carta de apresentação. A carta de apresentação é um documento que você vai levar até a instituição de ensino para que você comece seu estágio. Lembrando que se você optar por alguma instituição municipal aqui de Cascavel, você precisa levar essa carta de apresentação na prefeitura em protocolos e deixarem protocolada nesse setor para que eles façam a liberação da escola. Esse processo ele demora um pouquinho, então se você tiver pressa em fazer o estágio, eu oriento que faça o de extensão, que é o estágio mais rápido. Então você vai levar a carta de apresentação na escola ou no setor de protocolos, caso seja uma escola municipal ou um setor municipal, caso você vai fazer o estágio profissional. E vai protocolar esse documento para você receber os dados para você fazer o preenchimento do termo de compromisso. Lembrando, pessoal, que todos esses procedimentos eles estão descritos aqui dentro do manual. Eu estou pulando aqui algumas etapas, algumas páginas, mas vocês vão precisar fazer toda a leitura desse material para vocês compreenderem o estágio. Uma coisa que é importante é que o portal de vocês ele vai mudar de acordo com a turma. Então você vai ter que verificar aqui qual é a sua turma, né? Por exemplo, aqui os alunos da turma de 2019 para frente. Então como é que eles vão fazer a postagem? No primeiro linkzinho vão postar o termo de compromisso, no segundo o plano de estágio, no terceiro a ficha de frequência e no último a produção. Mas aí você vai ter que verificar aqui de acordo com a sua turma o que você precisa postar em cada uma dessas etapas, ok? Então, o primeiro momento é a carta de apresentação. Lembrando, gente, que a carta ela está disponível aqui para vocês fazerem a impressão, porém ela também está disponível no anexo 1. Dentro da carta de compromisso, dentro da carta de apresentação, você vai precisar colocar algumas informações e algumas cargas horárias que você vai precisar. Carga horária, né? Cargas não. Carga horária que você vai precisar fazer. Então, a primeira coisa também que você precisa fazer, né? Nessa primeira etapa deste processo do estágio, é abrir essa planilha, que é a planilha de carga horária e ficha de frequência. Então, aqui dentro dessa planilha, a gente vai encontrar todas as horas de todos os estágios. Então, vamos abrir ela aqui para a gente acompanhar, né? Eu vou abrir aqui para fazer a edição dela. E nós vamos ter aqui, por exemplo, né? Vou pegar aqui o primeiro exemplo, modelo de ensino do estágio supervisionado. Então, ele vai ter aqui qual que é o curso, qual que é a duração, qual que é o estágio, qual que é a carga horária. E aí ele vai ter aqui a carga horária que você vai precisar fazer de observação. Então, de observação desse profissional dentro do espaço, né, onde você vai escolher fazer o estágio. As horas de atuação, que é a hora de aplicação do teu projeto, né, do teu plano de ação ou do teu plano de aula. A quantidade de videoaulas e fóruns que você precisa fazer dentro do seu portal Univirtus. A quantidade de horas destinadas à elaboração do plano de ação. A quantidade de horas destinada à pesquisa. A quantidade de horas dedicada à produção de material e a quantidade de horas dedicada à produção conceitual. Então, a gente precisa sempre seguir essas orientações e essas horas disponíveis. Lembrando que aqui vão ter várias abas de acordo com o seu curso e de acordo com o modelo que você vai fazer esse seu estágio. Então, você precisa sempre localizar aqui qual é a sua turma e qual a forma de você realizar esse estágio.
Ok? Então, depois que a gente faz o preenchimento da carta de apresentação, vamos voltar aqui no nosso manual, nós vamos para a segunda etapa, que é o termo de compromisso. Então, com os dados da instituição, você vai, pegar aqui todos esses dados, você vai postar o seu termo de compromisso dentro do seu portal Univirtus em trabalhos e você vai vir aqui em entregar e enviar esse documento, digitando aqui os dados, e ele vai gerar um PDF que precisa ser encaminhado à escola, onde você vai colher a assinatura e também vai assinar e depois postar. Na sequência que ele tiver deferido, ele abre aqui a próxima etapa, as próximas etapas. Então, depois que a gente fizer essa parte documental, nós vamos para a parte de observação do nosso profissional. Lembrando, gente, que nós estamos no meio de uma pandemia, então eu aconselho que sejam feitas todas essas observações e também aplicação do plano de aula sempre de forma remota, então de forma online, através das ferramentas que a gente tem à disposição. Depois a gente vai desenvolver o plano de ação e o plano de aula, sempre em conversa com o professor, ou o profissional que está sendo acompanhado. E depois da aplicação deste plano de aula, vai ser feita a ficha de frequência, tá? A ficha de frequência também está disponível aqui no anexo 3, para que vocês façam a impressão. E o último passo que você vai fazer é o passo de produção conceitual. Lembrando, gente, que a gente tem todo o passo a passo aqui, então é só a gente vir aqui embaixo para a gente acompanhar. Então, nós temos o anexo, que é a ficha, nós temos o procedimento do termo de compromisso, temos também as orientações para a elaboração do plano de aula ou plano de ação de acordo com o seu estágio. E, por fim, nós temos também o modelo de elaboração de produção conceitual. Então, ele vai explicar muito certinho aqui o que precisa ser feito. Então, dentro da introdução, o que precisa ser feito? Dentro do desenvolvimento, quais são os passos, Então, lembrando, gente, que o estado da arte, ele precisa estar em sintonia com o seu plano de ação. Então, ele tem aqui as orientações de como você vai localizar, esse estado da arte. Você vai precisar acessar o CAPES ou o Google Acadêmico, fazer a pesquisa e sempre relacionar com esse material do seu plano de ação. Depois, na sequência, você vai fazer a análise imagética, que é observar um filme, um documentário ou um espaço cultural virtual. Vai fazer aqui todas as orientações, então ele tem explicando aqui cada perguntinha para você fazer o seu texto, de acordo com o material que você optar nessa etapa do trabalho. E você vai apresentar também o material didático que você utilizou para a criação e desenvolvimento do seu plano de ação. Então, se, por exemplo, você fez um material concreto, como um jogo, uma tecnologia assistiva, um equipamento de treino, você vai precisar mostrar esse material. E aí aqui você vai precisar inserir imagens ou links, caso seja algum material que seja digital, tá? Na sequência, a gente vai colocar a parte de prática e, por fim, nós vamos colocar as considerações finais e as referências. Lembrando, pessoal, que nós podemos sempre tirar dúvidas dos nossos estágios e sobre os processos dentro da disciplina em tutoria. Então, é só a gente entrar aqui em tutoria e digitar a pergunta. E também temos toda sexta-feira em ao vivo no nosso portal Univirtus as orientações a respeito dos estágios e do TCC. Então, acompanhem nas sextas-feiras essas aulas ao vivo, que são muito interessantes e podem ajudar muito nos estágios. Lembrando que aqui no nosso canal do YouTube nós temos outros vídeos explicando também sobre os outros estágios e também uma super live que a gente fez tirando todas as dúvidas. Então acompanhe aqui nosso canal, que também tem muito material. Desejo a todos bons estudos e excelente produção do estágio.